Fala galera, boa noite, aqui é Andrei Mariano, seja bem-vindo ao canal Estudar Melhor. Caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo e você está se preparando para o concurso da SpaceX que vai ocorrer nesse ano, ou outros concursos militares como AFA, ESA, EA, peço para que você veja essa playlist aqui que eu estou colocando aqui em cima, vai ter um card. Dê uma olhada nos vídeos. Nele eu ensino toda uma metodologia para você começar a se preparar daí de casa, principalmente se você não faz um cursinho. Então compartilha, deixa o seu like, conto com você para fazer esse canal crescer. Se inscreva. Então, dando início aqui ao nosso vídeo propriamente dito, vamos para a primeira pergunta aqui do Lucas Gouveia. Bom dia, alguém sabe me dizer se o soldo muda entre pessoas que se formam na AMAN, AFA, ITA ou IME, e se mudar, sabem quanto muda? Bom, tipo assim, se um cara que se forma na AMAN vai ganhar o mesmo do que nos outros três que citei. Certo, indo direto para a pergunta dele, se você está se formando como oficial do Exército numa dessas escolas aí, seu soldo vai ser o mesmo para cada uma dessas escolas. Se você é primeiro-tenente, independente de onde você se formou, existe um soldo específico para que você receba. Porém, a sua remuneração mensal vai além do soldo. Existem alguns adicionais que você pode ganhar, dependendo das especializações dentro do Exército ou fora do Exército que você tenha feito. Então, assim, você acabou de se formar nessas escolas, a princípio o salário vai ser o mesmo em todas elas. A única diferença é que na AMAN você se forma como aspirante oficial. E no IME você se forma como primeiro-tenente. Então há uma diferença entre primeiro-tenente e aspirante, e ainda tem o posto de segundo-tenente. Já no caso da AFA, você se forma com um posto que é o similar a de aspirante oficial do Exército. Então o guerreiro que acabou de se formar na AFA e acabou de se formar na AMAN, se eles não fizeram especializações por fora, a princípio eles vão ter o mesmo salário. Então o guerreiro da AFA e o guerreiro que se formou na AMAN, se eles não fizeram algumas especializações militares que dão direito a alguns adicionais, a princípio eles vão ter o mesmo salário. Segunda pergunta, você atualmente está morando na Praia Vermelha? Quem estuda no IME sendo militar tem direito a morar naqueles prédios? Pessoal, a situação é a seguinte, ali na Praia Vermelha tem outros quartéis além do IME. E os militares que têm direito a morar naqueles prédios que tem exatamente do lado da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ECM, são militares com família e que têm postos mais altos, são coronéis, tenente-coronéis, alguns majores, dependendo, os próprios generais comandantes das escolas. Então, assim, para o cara que está estudando no IME, no meu caso, que é o guerreiro que se formou na AMAN e está no IME como tenente, torna-se muito difícil dele ter uma vaga para ele ali naqueles prédios. Porém, o cara que ele é capitão, tenente, ele pode morar em prédios ou apartamentos, casas que são do Exército, mas que eles estão um pouco distantes da Praia Vermelha ali na Zona Sul. Um exemplo é no bairro Meia, daqui do Rio de Janeiro, que é onde costuma morar a maior parte do pessoal que é da minha categoria no IME e que optou por receber um apartamento do Exército para estar morando durante a estadia dele aqui no IME. Terceira pergunta, os batalhões que o engenheiro serve são bons? Porque a arma de engenharia só serve mal. Então vamos lá, pessoal. A arma de engenharia e o engenheiro do IME, que é do quadro de engenheiros militares, são duas coisas bem distintas. Estou até colocando foto aqui agora do distintivo que é da arma de engenharia e agora eu estou colocando foto do distintivo que é do quadro de engenheiros militares. O cara que é da arma de engenharia, ele se formou ou na AMAN ou na ESA, caso ele seja um militar de carreira. E o cara que tem esse símbolo aqui do quadro de engenheiros militares, na maioria dos casos, ele é um guerreiro que é oriundo do IME. Ou melhor, todos os casos são de oriundos do IME. É porque o que acontece é o seguinte, quase todo mundo que é engenheiro militar se formou no IME, mas acontece que eventualmente abrem concursos para pessoas que já são engenheiros e eles vão para o IME para apenas fazer a parte militar. Dependendo da sua especialidade no IME,
você majoritariamente vai trabalhar só em capitais, a maioria das especialidades ali. Porém, no caso do engenheiro civil do IME, ele costuma trabalhar em alguns quartéis que são da arma de engenharia, que são quartéis típicos de construção. A engenharia da AMAN e a engenharia do IME tem essa conexão no caso do engenheiro civil. Aí esses BECs, que são o nome desses quartéis de construção, eles não necessariamente são em capitais, alguns são em alguns lugares um pouco menores. Além de que o engenheiro civil normalmente ele vai estar vinculado ao BEC, que sempre é numa cidade com uma mínima infraestrutura, mas quando ele estiver no trecho, que são as obras do Exército, elas normalmente são bem isoladas, porque a engenharia civil dentro do Exército, ela trabalha no que a Constituição prevê de suporte à infraestrutura nacional. Então, muitas das vezes são estradas, são instalações em lugares um pouco mais isolados. Próxima pergunta, galera. Eu vi que muitos engenheiros servem em parques de manutenção. Um oficial da AMAN pode servir lá também? Bom, inclusive é o meu caso. Eu sou do quadro de material bélico e na minha especialidade da AMAN, muitos quartéis que eu posso servir têm o nome Parque Regional de Manutenção. Esses quartéis, eles normalmente são em capitais e a finalidade desses quartéis está muito relacionada até o que está escrito no nome deles, a manutenção de materiais militares, armamento, blindados, só que de uma maneira mais profunda, de certa forma até industrial. E o engenheiro do IME, algumas especialidades, como a que eu estou fazendo, inclusive no IME, que é a engenharia de materiais, e principalmente engenharia mecânica, também costumam servir em parques regionais de manutenção. Então, essa conexão entre o guerreiro do quadro de material bélico da AMAN e esses tipos de engenheiros que eu citei, costuma ocorrer nos parques regionais de manutenção. Além disso, outras armas da AMAN, e dependendo até especialidades do IME, também podem servir nesses parques, dependendo de eles terem alguma função que seja que eles possam exercer o trabalho deles lá. Normalmente, o pessoal de outras armas, infantaria, cavalaria, quando vai para um parque, costuma ir já um pouco mais velho, como major, tenente-coronel, para exercer uma função mais de cunho administrativo. Próxima pergunta. Os caras do IME podem fazer ECM? Com certeza, porque existem várias seções, setores, diretorias dentro do Exército que têm a ver com áreas da engenharia, como da engenharia cartográfica, eletrônica, principalmente de computação. Então existe uma necessidade de terem comandantes generais que comandem essas divisões. Então, naturalmente, existe a necessidade do engenheiro formado no IME, futuramente, quando ele for major ali, fazer o curso da ECM para habilitar ele, que ele possa comandar uma unidade e, eventualmente, sair general também, que é um requisito para você ser general do Exército, é que você tenha o curso da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Vamos lá. O que tem de diferente em um parque de manutenção e um BELOG? Desculpa fazer tanta pergunta. Pessoal, vocês podem mandar todas as perguntas para mim, mandem principalmente nos comentários do vídeo do YouTube, porque fica mais fácil para mim para depois fazer um vídeo e selecionar essas dúvidas todas e colocar aqui para vocês. A diferença principal entre um parque regional de manutenção e um BELOG é o lado operacional. Bom, dentro do Exército existe uma coisa chamada Força Terrestre. Tudo que está dentro da Força Terrestre trabalha nas operações do Exército, trabalha no lado de guerra, trabalha diretamente na aplicação da doutrina em acampamentos, etc. Digamos que quem não está na Força Terrestre, os quartéis que não fazem parte da Força Terrestre, não estão trabalhando diretamente com a missão principal do Exército, com a atividade fim principal do Exército, que está relacionada diretamente com a guerra. Esses militares eles trabalham de maneira complementar ao funcionamento da instituição. Um exemplo disso é que os parques regionais de manutenção eles não são operacionais, eles não estão dentro da Força Terrestre.
a finalidade deles está diferente do preparo direto para a guerra, que é uma coisa que o batalhão logístico está inserido. Um batalhão logístico ele faz parte de uma brigada, que faz parte de uma divisão, que faz parte de um exército, e assim vai seguindo a aplicação da doutrina militar. Espero ter sido claro. Essa pergunta aqui é bem interessante. Boa noite, Andrei. Realmente são mais 4 anos de ralação. Acerca da parte financeira, quantos por cento a mais ganha alguém que presta o concurso do CG, não é QG o nome, e se forma no IME? Durante os anos de formação no IME, mantém-se o soldo do oficial ou ele é substituído por aquela ajuda de custo? Tá, então vamos por partes aqui. Eu me formando no IME não vou ganhar nenhum adicional a mais. O que eu vou ganhar são uma série de oportunidades de vida que são inerentes ao engenheiro. Então eu vindo para o IME, eu mudei minha carreira e agora eu vou trabalhar numa área muito distinta do que seria caso eu prosseguisse no quadro de material bélico. Os adicionais que eu vou ganhar no meu salário vão vir posteriormente, caso eu faça curso de pós-graduação com mestrado, doutorado, entre outras singularidades que existem no Exército que também possam me dar algum adicional, como servir em determinada cidade, pode me dar 10% a mais de salário e assim sucessivamente. Existem alguns direitos a mais dependendo do trabalho que você esteja desempenhando ou dependendo do lugar que você está trabalhando dentro do Exército. A próxima parte da pergunta: durante os anos de formação do IME, mantém-se o soldo do oficial ou ele é substituído por aquela ajuda de custo? O salário é mantido. O salário do tenente, quando ele está na tropa e ele vai para o IME, é mantido. Não existe uma substituição de ajuda de custo, porque os oficiais que vão para o IME para fazer a graduação, eles continuam sendo profissionais, até porque existem algumas atividades que só são para profissionais e que o oficial de AMAN e que está cursando a graduação no IME, ele concorre a essas escalas de desempenhar esses trabalhos dentro do IME, como por exemplo o serviço de escala, o serviço de oficial de dia. Próxima pergunta: como conciliou o trabalho com o estudo para o concurso do IME? Após formado na SpaceX, você tem que ficar 5 anos no Exército para pagar a dívida. Ao ir para o IME, essa dívida foi paga? Ou após formado no IME, tem que ficar 9 anos, 5 da AMAN e 4 do IME. O que está previsto na legislação é que essa multa decai de forma linear em 5 anos. Então, o guerreiro que se forma no IME, ele vai ter uma multa que ela vai decair em 5 anos, porém essa questão jurídica está em trâmite de ocorrerem mudanças hoje em dia. Então, o que eu estou falando agora, com certeza vai mudar muito em breve. E até onde eu sei, a multa, entre aspas, da AMAN, ela decai em 5 anos, independente do que aconteça, e a do IME também. Acredito que pouquíssimas exceções devem postergar esse prazo aí de pagamento dessa multa pela sua formação naquela instituição de ensino. E voltando ao início da pergunta, como conciliou o trabalho com o estudo para o concurso do IME? Não foi fácil. Eu me formei em 2015 na AMAN. Nos meus primeiros meses de trabalho, em 2016, não tive nenhum contato com o início da minha jornada de estudos para o IME. Então, foi mais ou menos 1 ano e 5 meses que eu tive de preparação para o meu concurso. Era impossível estudar durante o trabalho, porque o trabalho que eu desempenhava era muito corrido. Frequentemente eu estava viajando, ou trabalhando com burocracia, ou trabalhando com instrução militar. A instrução militar basicamente era uma espécie de professor de assuntos militares para tanto soldados, sargentos temporários, até mesmo oficiais temporários. Foram atividades que eu desempenhei durante os meus quase 2 anos de tropa que eu tive depois da AMAN. Então, minha rotina sempre eram de várias horas de estudo depois do meu expediente ou antes. Mas é claro que tudo foi aos poucos. Foi uma progressiva que eu tive. No início, estudando em torno de 2 a 3 horas por dia além do expediente, até bem próximo da reta final, que eu acordava em torno de 3h30 da manhã, estudava até em torno das 7h30, ia para o expediente e depois prosseguia estudando em torno ali das 7 até quase meia-noite. Como eram as últimas semanas
antes do concurso, naturalmente eu estava no meu ápice de ímpeto, de força de vontade para ser aprovado. Uma curiosidade até é que nesse concurso que eu fiz, eu contabilizei que eu tive em torno de 1.100 a 1.300 horas líquidas de estudo até ter sido aprovado na minha primeira tentativa. Última pergunta. Vou prestar concurso para a ESA e para a SpaceX. Se por acaso eu passar na ESA esse ano e reprovar na SpaceX, vale a pena entrar na ESA e final do ano que vem fazer a prova da SpaceX? Ou é arriscado, já que quero ir para a AMAN? Tenho 18 anos ainda. Sincera opinião, não faça isso sem ponderar se vale a pena para a sua vida. Mas a minha opinião, o que eu faria é o seguinte: se eu passasse na ESA e não passasse na SpaceX, eu não iria para a ESA, se fosse meu objetivo ser oficial da AMAN, até porque com 18 anos ainda, eu ainda teria outras tentativas. Eu deixaria para fazer isso de ir para a ESA caso já fosse minha penúltima ou principalmente última tentativa. Daí eu acredito que provavelmente eu iria para a ESA para não perder a oportunidade de seguir uma carreira, e principalmente na área que é do meu interesse, na área militar, mesmo não sendo a que eu desejava primeiramente, mas ainda é na área de meu interesse. O que eu faria, eu não iria para a ESA e continuaria estudando, porque a cada ano que eu estou estudando para o concurso da SpaceX, como candidato, eu sou um candidato mais forte que os outros que estão começando a estudar agora. Essa é a verdade. Se você se dedica da forma correta, se você segue aqueles princípios, principalmente os que eu já passei naquela minha playlist de como se preparar para o concurso da SpaceX, a cada ano que passa você é um candidato mais cotado para ser aprovado, tá bom? Isso é uma coisa lógica e óbvia. Chega um momento que é mais provável que você seja aprovado do que não seja. Essa é a realidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou buscar fazer sempre outros vídeos desse tipo de pergunta dos inscritos, porque acredito que passa um conhecimento sobre o Exército para vocês, ou sobre as Forças Armadas de forma geral, que a maioria das pessoas não tem. É uma forma de quebrar essa barreira de falta de acesso à informação. Podem perguntar tudo o que quiserem. Se tiverem dúvidas, peço que principalmente deixem aqui nos comentários do YouTube. E aqui na descrição do vídeo vai ter um link para os grupos de WhatsApp que eu busco estar orientando, tirando dúvida do pessoal, ali mais na parte de concurso, de questão de concurso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Por favor, compartilhe esse vídeo, faça essa iniciativa crescer, conto com você. Muito obrigado.